Olá, sou a professora Juliana Simões Bolf e a partir de agora trocaremos algumas ideias a respeito do tema colocação pronominal. Calma, a nomenclatura pode não ser familiar, mas irei mostrar a vocês como utilizamos diariamente, seja na oralidade, seja na escrita, este conteúdo. Vamos confirmar minha afirmação? Quem de nós não pede um objeto emprestado a alguém de nosso convívio? Por exemplo, me empresta a caneta, por favor? Me passa esse documento? Viram que exemplos simples e corriqueiros? Pois é, mas nesses exemplos já temos um caso de colocação pronominal. Vamos relembrar o que é a colocação pronominal e como funciona. Num primeiro momento, vamos relembrar o que são os pronomes e também vamos relembrar alguns tipos de pronomes. De acordo com o mini dicionário Wise, pronome está definido como palavra que representa ou substitui um nome. Os pronomes, na maioria dos casos, são utilizados para evitar repetição. Para exemplificar, vamos criar uma frase a partir desse contexto no qual estamos inseridos. Observem. A professora está explicando o conteúdo aos alunos e, em seguida, ela fará perguntas a eles. Observem que na primeira oração aparecem os nomes professora e alunos, mas na segunda oração, esses nomes são substituídos, respectivamente, pelas palavras, ou melhor, pelos pronomes ela e eles, ou seja, esses pronomes substituíram os nomes professora e alunos, respectivamente. Os pronomes anteriormente destacados são chamados, respectivamente, de pronome pessoal, ele, e de pronome oblíquo, eles, ou seja, representam as pessoas gramaticais, ou melhor, as pessoas envolvidas no discurso. Para que se realize o ato de comunicação, se faz necessária uma determinada relação entre um falante, um ouvinte e o assunto. São chamados de pronomes pessoais os pronomes que desempenham a função de sujeito na oração. No exemplo citado anteriormente, a professora está explicando o conteúdo aos alunos e, em seguida, ela fará perguntas a ele. A professora e o pronome ela funcionam como sujeito de ambas as orações. Lembrando que, para encontrar o sujeito de uma oração, fazemos aquela tradicional pergunta ao verbo em questão. No caso, quem está explicando o conteúdo? A professora, ela. Quem fará as perguntas? Ela, a professora. Vamos relembrar quais são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso reto. Função de sujeito, singular e plural. Primeira pessoa, eu, nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Função de complemento. Átonos sem preposição. Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Tônicos com preposição. Mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles e elas. Muito bem. Dentre todos os pronomes listados, nosso enfoque será nos pronomes oblíquos átonos, ou seja, essas formas pronominais sempre se juntam a um verbo. De acordo com Mauro Ferreira, a colocação dos pronomes oblíquos átonos é um aspecto gramatical relacionado à adequação da frase ao padrão formal e tradicional da língua, ou seja, dependendo de alguns fatores, esses pronomes podem ocupar lugares diferentes nas frases. Agora vou testar a atenção de vocês. Vocês se lembram dos exemplos simples que citei no início da aula? Quando fiz a seguinte pergunta, quem de nós não pede um objeto emprestado a alguém de nosso convívio? Por exemplo, me empresta a caneta, por favor? Me passa esse documento? Muito bem, esses são exemplos de colocação pronominal. Vamos conferir? Me empresta a caneta, por favor? Me passa esse documento. Os exemplos citados são típicos da nossa linguagem coloquial, ou seja, aquela que utilizamos em nosso dia a dia com pessoas mais próximas de nosso convívio. Mas como sabemos, a língua portuguesa é dividida em língua formal e informal. E claro,
Cabe à escola ensinar o sujeito a empregar as diferentes variáveis da língua em diferentes situações de uso. Neste momento de nossa conversa é que vamos falar um pouco sobre as regras da colocação pronominal. A primeira delas é a que faz gancho com os exemplos do slide, ou seja, não devemos iniciar uma frase com pronome oblíquo. Isso quer dizer que, em vez de falarmos me empresta a caneta, o aceitável pela língua padrão seria empresta-me a caneta e passa-me o documento. Claro que cabe a cada um de nós adequarmos nossa fala às situações nas quais estaremos expostos. Para isso, a partir de agora, relembraremos a nomenclatura, bem como as normas para a utilização dos pronomes nas frases. Vejam. Colocação pronominal, posicionamento do pronome e exemplo. Próclise, antes do verbo. Nunca te entregarei o gabarito. Mesóclise, intercalado no verbo. Entregar-te-ei o gabarito em breve. Ênclise, depois do verbo. Entrego-te o gabarito em breve. Com certeza, você relembrou dos 3 casos citados, pois sabemos que não são nada comuns. O caso mais comum de colocação pronominal é o da próclise. Quando falamos na próclise, temos que lembrar que o pronome deve aparecer antes do verbo. Porém, temos algumas regras, as quais exigem que o pronome anteceda o verbo. Antes de iniciarmos as regras, o autor Mauro Ferreira nos passa uma orientação prática de que a próclise é sempre correta, desde que antes do verbo não haja pausa, silêncio na fala ou sinal de pontuação na escrita. Entenderam? Vamos aos exemplos dessa orientação prática? Letra A. Agora se vive com mais liberdade. Letra B. Agora vive-se com mais liberdade. Observem que os exemplos são os mesmos, porém, na letra A, temos o pronome antes do verbo. E no exemplo B, o pronome está posicionado depois do verbo. A diferença é que na frase B, temos a vírgula, que indica pausa. Por este motivo, usaremos a ênclise, pois, de acordo com a norma padrão, não devemos iniciar frases por pronomes. Vamos relembrar algumas regras para a utilização da próclise, ou seja, o pronome posicionado antes do verbo. Devemos sempre usar a próclise quando aparecer antes do verbo palavras chamadas de atrativas. Essas palavras são as de sentido negativo, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, porém muita atenção, pois só deveremos usar a próclise desde que não tenhamos pausa marcada por sinal de pontuação, como no exemplo analisado anteriormente. Vamos ver um exemplo de cada um dos casos? Palavra negativa: não, nunca, nada, jamais, nenhum. Nunca nos revelou seu verdadeiro caráter. Não me fale em inflação. Advérbios: agora, hoje, lá, sempre, de vez em quando, realmente, talvez. Ela disse que talvez me confesse a verdade sobre o escândalo. Jamais nos deixaremos abater pelo desânimo. Caso haja vírgula depois da palavra negativa ou de advérbio, usa-se a ênclise. Estão conseguindo entender? Vamos passar então para os próximos casos em que a próclise é obrigatória. Também devemos usar o pronome antes do verbo quando aparecerem pronomes relativos, indefinidos e conjunções. Calma lá, professora, mas o que são e para que servem esses pronomes e essas conjunções? Muito bem. Os pronomes relativos são usados para retomar um substantivo anterior a ele, substituindo na oração seguinte. Vamos exemplificar. Acompanhem a leitura e a análise das frases. A professora me ensinou a escrever. A professora está doente. A professora que me ensinou a escrever está doente. Observem que na primeira e na segunda frase temos o substantivo professora. Ao uni-las numa única frase, utilizei o pronome relativo para então evitar a repetição. Agora, observem que a terceira frase aparece o pronome relativo como palavra atrativa para o pronome oblíquo.
Agora, vamos relembrar os pronomes indefinidos e as conjunções. Nos casos dos pronomes indefinidos, o próprio nome já sugere algo vago, indeterminado. E é para isso mesmo que os utilizamos para indefinir algo ou alguma situação. No caso do tema colocação pronominal, os pronomes indefinidos servem como palavras atrativas, ou seja, todas as vezes que os utilizamos, os pronomes oblíquos virão antes do verbo. Vamos aos exemplos. Alguém me disse que nos dias de jogos da Copa do Mundo não haverá expediente. Alguns médicos se manifestaram diante do protesto em relação à melhoria de salários, outros se fizeram de surdos. Observem que no primeiro exemplo foi utilizado o pronome indefinido alguém e logo após temos o pronome oblíquo me, que está posicionado antes do verbo dizer. O mesmo acontece no segundo exemplo, em que aparecem os pronomes indefinidos alguns e outros. Neste caso, o pronome oblíquo utilizado é o pronome se, que aparece antes dos verbos manifestaram e fizeram. Vamos agora a mais um caso em que devemos utilizar a próclise. Devemos utilizar a próclise diante de conjunções. Vocês se recordam das conjunções e para que elas servem? Vamos relembrar rapidamente? As conjunções são palavras invariáveis que servem para ligar orações, mantendo o mesmo sentido. Vamos a um exemplo citado por Mauro Ferreira em seu livro Aprender e Praticar Gramática. Uma frente fria chegará amanhã. A temperatura cairá bastante. O sol aparecerá pouco. Observe que temos 3 frases e que no exemplo abaixo as 3 frases ficaram numa única. Isso foi possível por causa da utilização das conjunções e porque. Uma frente fria chegará amanhã e a temperatura cairá bastante, porque o sol aparecerá pouco. Nos exemplos citados são conjunções as palavras e porque. Ou seja, todas as vezes em que aparecem conjunções, devemos sempre usar a próclise. Algumas conjunções são mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, pois, por isso, embora, desde que, logo que, entre outras. É importante lembrar que as conjunções estabelecem relação de sentido nas frases, mas isso veremos mais à frente. Iremos à festa se nos convidarem. Embora lhe perdoasse, ela disse que se sentia culpada. Observem que as palavras em negrito têm a função de conjunção nos exemplos. E por este motivo, os pronomes oblíquos se e lhe estão antes dos respectivos verbos. Convidarem, perdoasse e sentia. Os casos mais específicos de próclise são os listados anteriormente. Agora vamos falar da mesóclise. A mesóclise é quando o pronome aparece no meio do verbo. Como assim no meio do verbo? A mesóclise é pouco comum no idioma, pois só é utilizada quando o verbo estiver no futuro, do presente ou do pretérito, iniciando a oração. Pelos exemplos, vocês poderão confirmar por que a utilização da mesóclise não é muito comum. Explicar-lhe-emos todo o conteúdo sobre o tema produção textual. Dar-nos-iam uma nova oportunidade na empresa? Observem nos exemplos A e B que os verbos explicaremos e dariam estão no futuro e os pronomes oblíquos estão alocados no meio do verbo. Porém, nos exemplos C e D, temos os mesmos verbos flexionados. Porém, como estes não aparecem no início da frase, podemos colocar os pronomes antes do verbo. Nós, professores, lhe explicaremos todo o conteúdo sobre o tema produção textual. Os novos chefes nos dariam uma nova oportunidade na empresa? E agora vamos abordar o último caso de colocação pronominal, a ínclise, ou seja, quando o pronome oblíquo deve aparecer depois do verbo. A ínclise só é obrigatória quando o verbo inicia a oração e quando ele, no interior da oração, é preciso de pausa, sinal de pontuação. Já iremos aos exemplos sobre a ínclise, mas antes teremos que relembrar algumas regras em relação à utilização dos pronomes oblíquos depois dos verbos, pois em alguns casos, esses pronomes podem sofrer alterações na forma, e isso dependerá exclusivamente da terminação verbal. Vamos exemplificar.
Formas verbais terminadas em vogal. O, os, a, as. Os pronomes não se modificam. Ajudei os alunos. Ajudei-os a interpretar o texto. Formas verbais terminadas em R, S ou Z. O pronome assume a forma lo, lá, los e las. Os alunos que não fizeram devidamente a reescrita deverão refazê-la. Refazer a reescrita. Forma verbal terminada em som nasal. An, em, oin, ão. O pronome assume a forma no, na, nos e nas. O ladrão fugiu, porém os donos da casa viram-no em cima do telhado. Viram o ladrão, viram-no. Letra A. Empresta-me a caneta, por favor? E não, me empresta a caneta, por favor? Letra B. Passa-me esses documentos. E não, me passa esses documentos. Letra C. Por gentileza, peça-lhe que venha aqui. E não, por gentileza, lhe peça que venha aqui. Observem que no exemplo C, temos uma pausa com o emprego da vírgula, e por isso utilizou-se a ínclise. Observaram que para a utilização da ínclise, ou seja, o pronome oblíquo após o verbo, temos somente 2 casos? Puderam perceber que a próclise é mais comum, ou melhor, a mais utilizada? Por esse motivo é que temos maior número de regras para que possamos utilizá-la adequadamente. Ok, em relação ao conteúdo referente à colocação pronominal, seriam estas as regras básicas. Então, no momento de escrever seu texto, atente-se para algumas dessas regras. Espero ter contribuído para seu aprendizado e, principalmente, que este conteúdo seja útil em sua vida pessoal e profissional. Até mais!